Saindo do vermelho. Dicas para suas finanças pessoais. A dúvida de um dos ouvintes de hoje é a respeito da poupança e diz assim: eles mudaram agora a poupança, afinal o governo pode ou não fazer isso? E ela fica melhor ou pior? Ouvi dizer que ela vai dar menos dinheiro. E o que é taxa básica da economia? Me ajude a entender essas notícias financeiras. Claro, meu amigo ouvinte, ajudarei você e também os demais a entenderem essas notícias. Não é que o governo mudou a poupança. O que ele modificou é o que nós chamamos de taxa básica da economia. E o responsável por isso é o Banco Central, que é quem, através dos estudos e expectativas deles da economia, é quem define essa taxa básica ou o que nós chamamos de taxa Selic. O que é isso? Imagine só, você vai à feira e lá você tem vários produtos, vários vegetais, alimentos, verduras que você possa comprar. Mas antes de você chegar lá, os comerciantes conversaram, os feirantes conversaram e eles falaram assim: olha gente, para que a gente possa pelo menos cobrir o custo que a gente tem com essas verduras, com a plantação, com toda a produção que nós temos, nós precisamos vender essas coisas aqui que temos, tudo no mínimo a R$2, de R$2 para cima. Isso é o que? Isso é uma taxa ou isso é um ponto referência. A mesma coisa é a Selic, ou a taxa básica da economia. Ela é uma taxa referência para os bancos e financeiras estabelecerem também as suas taxas de juros, seja no momento de dar ou de receber, ou seja no momento de remunerar as pessoas que deixam o dinheiro no banco, ou seja no momento de cobrar ou no momento de aplicar as taxas de juros para as pessoas que tomam o dinheiro do banco. Agora, referente à poupança, ela tem duas regras, ou melhor, uma regra que tem dois caminhos, duas opções. Eu vou chamar de opção A e opção B. Essa opção ou a definição de uma ou outra opção está referente ou está ligada à taxa básica de economia, que nós dissemos até agora. A opção 1 diz que a poupança vai render 0,5% ao mês, mais uma taxa referencial, 0,5% ao mês, se a taxa básica da economia for maior que 8,5%. E a opção 2 diz que a poupança vai render 70% da taxa básica da economia, quando a taxa básica da economia for 8,5% ou abaixo. Então, é como se a gente tivesse a taxa básica da economia referenciando qual opção vai ser. Se for 8,5% para baixo, vai valer a regra de 70% da taxa básica da economia. Se for 8,5% acima, vai valer o 0,5% ao mês. Então, quando o Banco Central modificou a taxa, jogando ela de 9,25 para 8,25, acionou essa segunda opção. Tudo bem? Então, quando você vai aplicar os seus recursos, por mais que a poupança seja mais simples, possa fazer na hora como uma conta corrente e não tenha o imposto de renda, você deve sempre observar qual é o melhor rendimento. Há muitos rendimentos ainda que talvez a poupança fique mais fácil e ainda tem um viés melhor que a poupança em alguns pontos, como não tem uma taxa de administração, não tem impostos, mas você precisa observar e sempre avaliar, porque pode haver e deve, com toda certeza, opções melhores do que a poupança. E como nós falamos, quando está abaixo de 8,5 a taxa básica da economia, a poupança vai valer 70% dessa taxa. E eu já adianto, o Banco Central e o governo pretende reduzir ainda essa taxa, ou seja, o rendimento da poupança vai cair ainda mais. Rendimento a gente já lembra de juros, e juros em outro momento nós já conversamos, é como se fosse o fermento do bolo. Então se você tiver um fermento bom, o bolo vai crescer mais, mas se você tiver um fermento ruim ou não tão bom assim, o bolo não vai crescer. Se você tiver uma taxa de juros ou um rendimento alto, o bolo vai crescer mais e melhor. Caso contrário, não irá crescer nem mais e nem melhor. Meu nome é Ricardo de Souza, aqui dando dicas na Rádio Educativa. Sou administrador e especialista em finanças. Fique à vontade para fazer a sua pergunta. Saúde financeira a todos nós.